aqui na página 20, na fatologia, na 7ª linha, você colocou assim, ó, as reciclagens motivadas pelo contato com as verpons conscienciológicas. Você poderia expandir um pouco mais para a gente isso? Sim, as verpons da conscienciologia, elas têm, então, e a própria conscienciologia, o foco na assistência a partir da tarefa do esclarecimento. Então, nunca passar a mão na cabeça, fazer a TACOM. Então, todo o corpus da conscienciologia, ele acaba promovendo um contato impactante, ele acaba promovendo reciclagens e motivando a pessoa entrando em contato. Inclusive, se ela quiser se manter, o holopensene da conscienciologia, a pessoa não consegue se manter sem fazer reciclagens. Até, geralmente, a gente ouve falar isso, se a gente parar para refletir um pouco, faz sentido. Os mini-dissidentes, geralmente, têm essa dificuldade de fazer reciclagens, né? Então, se a pessoa não fizer, ela não consegue se manter muito tempo mesmo, é meio difícil, assim. Diogo, você poderia colocar para a gente algumas reciclagens que você já conseguiu fazer? Posso colocar assim. Antes de conhecer a conscienciologia, eu tinha uma vida completamente assim, estrambelhada. Eu tive contato com livros de psicologia aos 20 anos de idade, hoje eu tenho 28, e eu tinha interesse em estudar a psicologia. Ali naquela época eu li alguns livros. Só que eu fui entrar na faculdade só aos 26 anos, depois que eu conheci a conscienciologia. Por quê? Para você ver o nível que eu tinha de lucidez, né? Que era praticamente zero ou até negativo, vamos dizer assim. Nesse período, meus pais sempre me incentivaram, ninguém nunca forçou, mas sempre me incentivaram a estudar, que falavam que era importante. Só que eu não conseguia ver a importância disso. Então eu falava, para que eu vou estudar? Eu não conseguia enxergar a abrangência, né? Qual que é a utilidade de um estudo para você poder fazer assistência, qualificar a sua assistência e também para trabalhar a sua própria evolução. Eu não conseguia enxergar isso. Então a conscienciologia, ela me trouxe isso. Então depois de 3 meses que meu pai dessomou, eu estava trabalhando, aí eu decidi largar o trabalho e falei para minha mãe, falei, vou entrar na faculdade, quer dizer, vou largar o trabalho para entrar na faculdade e estudar. E aí ela pegou e falou, você vai estudar mesmo para entrar? Eu falei, vou. Foi interessante que nesse período eu tive até eu tive um amparo assim bem ostensivo. E então eu tinha 3 meses para estudar para entrar no vestibular. Fazia 6 anos que eu não eu lia bastante, né, mas não estudava assim de parar para estudar assim bastante. E então 3 meses antes do vestibular eu estava fazendo uma, como é que fala? Eu estava fazendo uma prova, um simulado, para ver se eu tinha competência ali para entrar naquele momento. E aí, investigando uma questão a fundo que eu não entendi até, eu ouvi amparadores falando para mim que eu podia ficar tranquilo que eles iam me ajudar. E aí eu entendi que esse ajudar que os amparadores me dariam era a facilidade de eu extrair ideias na hora de fazer a prova. Foi muito tranquilo assim. E até teve uma colega minha que teve uma experiência, ela teve um sonho, falou que eu iria passar na terceira chamada. Na terceira vez eu passei na terceira chamada. Então, aí eu comecei a perceber esse amparo maior, a multidimensionalidade, tudo. E outra coisa também, você falou da reciclagem, é que antes de entrar em contato com a conscienciologia, eu era punk, eu tinha até um moicano grandão, assim. Então, para você ver, eu preciso mudar muita coisa ainda, mas foi uma mudança assim, radical. Assim, valeu a pena. Obrigada. Mas eu era um serzinho meio estranho. Obrigada e parabéns pelo verbete. Agora, eu vi que você, na terceira linha da fatologia, você colocou a escolaridade formal essencial ao estudante de conscienciologia. Sim. Foi para a pessoa não esquecer isso, não desdenhar isso, essa educação formal, mesmo que na conscienciologia. Nós vamos refutar praticamente tudo, né, que se ensina, mas a pessoa precisa passar por esse estágio. Diogo, eu queria perguntar para você o seguinte, você falou que participou de grupo punk, tinha uma vida completamente desregrada anteriormente, e então, com certeza, o teu holopensene trazia companhias extrafísicas e intrafísicas, né, bem pesadas, assim. Eu queria saber se, com o teu exemplarismo, você conseguiu mudar alguma pessoa desse grupo, ou se você ainda é amigo deles, ou tem alguma ligação ainda. Então, não, tem amigo, quer dizer, amigo, né? Tem pessoal que já ficou um pouco para trás,
porque eles não conseguiram acompanhar essa minha mudança, né? Então, tem amigos meus que eu conhecia já há 8 anos, e tinha até que eu tinha uma banda, né, de punk rock com ele. E aí, na época da decisão do meu pai, eu falei todas as experiências, tudo, e eles falavam que estava ficando doido, né? Usava aquela argumentação materialista de que, na verdade, eu tinha entrado num estado de choque, eu estava inventando um monte de coisa, eu tinha entrado em contato com meu pai e tudo. Então eles acabaram ficando para trás. Então esse pessoal, essa coisa de movimento punk, eu não tinha amizade. Assim, eu ia em show, tudo, mas não formava amizade com o pessoal de lá. Eu só ia nos movimentos, em show, tudo, curtia lá, eu fazia as minhas bobagens lá e depois voltava. Mas esse colega meu, de vez em quando eu entro em contato com ele, mas não bate mais essa ideia, não tem como. Né? Então foi uma reciclagem que eu fiz, mas eu considero ele meu amigo ainda, é uma pessoa muito bacana, muito legal, só que não tem como manter um contato muito permanente. Bom, primeiro que eu estou longe, ele ficou em São Paulo, eu fui para Assis. Porque não dá liga mais, não né? Dá, não cognitivo até, às vezes. Né? Você encontra com ele, é aquela história que o pessoal fala, né? As mesmas piadas, os mesmos papinhos, sempre. Não, então, ele vai fazer a corrida evolutiva dele e eu a minha. Tem que se encontrar de novo. Você nunca tentou, por exemplo, passar doutrinar, ou tentar mudar? Eles não querem. Não entendi, como é que é? Na realidade, claro que não é o nosso papel doutrinar, mas no caso você passar a mensagem da Conscienciologia e tentar tirar dessa vida, você nunca tentou fazer isso ou eles não te dão abertura? Tirar ela dessa vida não tem que fazer isso, né? Ele tem que fazer. Mas eu já tentei expor. Então no início, como eu falei, eu tive muita experiência parapsíquica, até muito mais que eu tenho hoje, depois que meu pai dessomou. Que eu percebi que os amparadores se aproximaram para mostrar muitas coisas, né? Acho que até para eu conseguir criar um vínculo maior com a Conscienciologia. Então eu tive muita experiência, eu dividia com eles, mas não tive muitas experiências, né? E tentava dividir com eles, mas não bate, não ia. Então eles estão em outra. Deixa eles lá com calma. Se algum dia eles chegarem para falar comigo, aí eu esclareço eles no que eu puder. Fatologia, página 20, 7ª linha. Poderia nos dizer quais foram as principais reciclagens conscienciais realizadas após ter reencontrado as verpons conscienciológicas nesse período intrafísico dos dias atuais? Linha 20, da fatologia. Fatologia? A página que é 20, né? Linha 7, tá. Não, desculpa, página 7, 7ª linha. Página 20, 7ª linha. Confundi tudo. Então, entra a Conscienciologia, ela traz informações, sempre informações, essas verdades relativas de ponta, baseada em experiências, né, dos conscienciólogos, que vão trazendo isso para o corpus da Conscienciologia, através dos livros, da própria enciclopédia. E isso acaba tendo um impacto nas pessoas que acabam estudando e dentro dos grupos. Eu já falei da minha experiência pessoal, e quanto aos grupos, eu percebi que, por exemplo, em Assis tiveram pessoas que começaram a pensar de modo diferente, principalmente ao processo de interassistencialidade. Dar um pouco mais de valor à interassistência e fazer assistência. Acho que isso foi o principal que eu vi, assim. O grupo de estudo de Assis, ele ainda não está muito consolidado. Então, todas as reuniões, todos os grupos que tiverem a cada semestre, desde 2012, eles modificaram bastante. Então, eu não consigo trazer para você uma avaliação mais consistente. E o pessoal da Apex de São Paulo já está há mais tempo, então sempre acaba tendo reciclagem, né? Não tem jeito.